Como lidar com pessoas burras? Se você está frustrado ao falar com alguém porque vocês dois não estão na mesma página, tente descobrir coisas que você tem em comum com essa pessoa ou concentre-se nas boas qualidades da pessoa. Ouça as opiniões com as quais você concorda e tente direcionar a conversa para esses tópicos. Se você entrar em um debate, tente imaginar o assunto da perspectiva deles. Seguir essas etapas pode até ajudá-lo a gostar mais da pessoa do que você pensava. Às vezes, as pessoas simplesmente irritam você, seja porque elas agem de uma maneira que parece irracional ou porque elas não conseguem entender o que há de errado com suas ações. Pode ser difícil passar tempo com alguém que age irracionalmente. Felizmente, você pode reformular seu pensamento para torná-lo mais fácil de lidar com pessoas que você considera idiotas. Passos, parte 1 de 3. Ajustando sua perspectiva. Reduza seus padrões. Este é difícil, mas muito importante. Parte da razão pela qual você pode se sentir constantemente frustrado com a estupidez do mundo é porque você tem expectativas irrealistas. Pessoas diferentes podem ter origens diferentes, opiniões diferentes ou prioridades diferentes em suas vidas. Lembre-se de que a pessoa média não atenderá às suas expectativas de como uma pessoa deve pensar e agir, e reduza seus padrões de acordo com isso. Se você não espera que as pessoas sejam perspicazes e respeitosas, ficará agradavelmente surpreso quando elas forem, em vez de ficar constantemente desapontado quando não atenderem às suas expectativas. 2. Tente ver qualquer situação da perspectiva deles. Outra maneira de mudar sua abordagem com as pessoas que o estão frustrando é considerar a situação do ponto de vista delas. Claro, você pode pensar que só há uma maneira de ver o controle de armas ou que você apenas tem que estar certo sobre ser vegetariano, mas antes de se estabelecer em seus caminhos, certifique-se de ter uma compreensão razoável do argumento do outro lado e tente ver que realmente pode haver outro lado da história. Além disso, ver de onde a pessoa está vindo pode ajudá-lo a entender sua visão de mundo. Se ela cresceu em uma área muito conservadora, enquanto você cresceu em Berkeley, então sim, você não vai concordar com todos os problemas. 3. Entenda que nem todos têm as mesmas vantagens genéticas ou ambientais. Tanto a genética quanto as oportunidades podem fazer a diferença na inteligência geral. Uma das razões pelas quais algumas pessoas parecem mais inteligentes do que outras pode ser que elas vieram de um ambiente de trabalho árduo, tiraram boas notas na escola e começaram muitas coisas do zero ou ficaram presas tendo que cuidar de parentes, trabalhar um emprego de meio turno no ensino médio ou assumir outras responsabilidades que os impediam de gastar tanto tempo se tornando um espertalhão. Do outro lado, podemos ver as pessoas que não aparentam ser tão espertas, tinham dificuldade em entender as coisas tão rápido, mesmo quando eram crianças, nunca se importaram com educação e em obter boas notas na escola. Quando uma pessoa estúpida ou frustrar, pergunte a si mesmo se ela teve todas as melhores oportunidades. É provável que você veja que não é esse o caso se ela usasse o mesmo que você. Se o fez, não será considerado uma pessoa não inteligente. A inteligência não é determinada pela família, riqueza ou amor. No entanto, o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos pode ser influenciado pelas experiências e oportunidades de vida de uma pessoa. Lembrar-se de considerar cada pessoa caso a caso o deixará menos frustrado, porque você deixará de se perguntar constantemente por que essa pessoa não está agindo como você. 4. Não julgue um peixe por sua habilidade de subir em uma árvore. Como Albert Einstein disse uma vez, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele viverá toda a vida acreditando que é estúpido.
Isso significa que você deve considerar o fato de que a pessoa com quem está lidando não é realmente burra, embora ela possa ser burra em uma ou duas áreas em que você espera que ela seja inteligente. A pessoa ao seu lado na sala de aula, na aula de matemática, que não sabe somar, pode ser um poeta maravilhoso. A pessoa que não consegue acertar o seu pedido de café com leite pode ser um músico matador. Pare de pensar que só há uma maneira de ser inteligente ou burro e você começará a ver que as pessoas são capazes de mais do que você pensa. Pense nisso: se as pessoas não podem ser inteligentes ou burras em um aspecto, pode haver pessoas por aí que não acham que você é muito inteligente. E isso não pode ser verdade. Pode? 5. Entenda que você provavelmente não será capaz de mudar suas opiniões. Este é outro ponto importante antes de se envolver com pessoas de quem você discorda, especialmente se elas têm a mente fechada. Você pode pensar que a razão ou os fatos absolutos vencerão todas as vezes e que a outra pessoa vai embora pensando: "Uau, nunca pensei nisso dessa maneira", depois de você ter dado a ela uma dose dupla de sua lógica. No entanto, isso nem sempre vai acontecer e você pode ficar frustrado com isso. Se você perceber que, embora possa ter opiniões muito válidas e razoáveis, não será capaz de convencer a pessoa do seu ponto de vista com muita facilidade, então parará de tentar. E se você parar de tentar fazer com que a outra pessoa entenda seu ponto de vista, será menos provável que se sinta frustrado. Lembre-se de que seu objetivo não é fazer com que a pessoa de mente fechada concorde com você. É para manter a calma e a sanidade ao lidar com ele ou ela. 6. Arme-se com conhecimento. Conhecimento é poder, especialmente quando você está lidando com pessoas que não têm nenhum. Se você deseja lidar com pessoas idiotas, com o melhor de sua capacidade, deve esclarecer os fatos. Leia o máximo que puder, ouça podcasts informativos, assista e leia as notícias e certifique-se de ter uma compreensão firme de um conceito antes de começar a discutir sobre ele. Quanto mais fatos, estatísticas e pontos de discussão você souber, mais fácil será capaz de calar uma pessoa estúpida. Embora seu objetivo não deva ser necessariamente provar que você está certo quando está falando com uma pessoa burra, qual o sentido afinal? Quanto mais a pessoa vê que você fez sua pesquisa, menos provável que ela o faça se envolver com você. Parte 2 de 3. Ser inteligente no momento. 1. Evite tópicos controversos. Se você quiser lidar com pessoas idiotas no momento, deve evitar tudo que possa perturbá-las, irritá-las ou fazer com que iniciem uma cruzada para provar que você está errado. Se você sabe que essa pessoa é muito estúpida e tem opiniões muito estúpidas, então por que se preocupar em falar sobre algo sério, o que pode significar muito para você? Apenas se atenha às gentilezas. Oi, como vai você? Se tiver que ficar perto da pessoa regularmente, e não se preocupe em entrar em tópicos altamente discutíveis. Mesmo que você saiba que essa pessoa tem opiniões estúpidas sobre tópicos controversos e deseja apenas pegá-la, evite a tentação. Não vale a pena, não para você ou para sua pressão arterial. 2. Mate-os com bondade. Se uma pessoa está agindo excepcionalmente idiota, então é provável que ser legal com essa pessoa seja a última coisa em sua mente. E é exatamente por isso que você deve agir o mais legal possível. Se você for o mais legal possível, o comportamento desarmará e possivelmente confundirá a pessoa burra, deixando-a com pouco a fazer, a não ser legal de volta e parar de ser tão burra. Se você for rude, condescendente ou mesmo mesquinho, isso incentivará a pessoa a continuar a ser o mais burra possível. Basta cerrar os dentes e ser legal, não importa o quanto doa.
e a pessoa burra começará a incomodá-lo muito menos. Lembre-se de que é muito mais fácil ser gentil e educado do que maldoso e desagradável. Ser mesquinho é ruim para o seu espírito e para os níveis de estresse. E você está fazendo um favor ao seu próprio bem-estar mental ao ser o mais gentil que pode. 3. Fique longe de debates inúteis. Isso está relacionado a evitar tópicos controversos. Se a pessoa burra por acaso trouxer à tona um tópico controverso e passar a compartilhar sua opinião particularmente burra sobre o assunto, resista ao impulso de pular e provar que essa pessoa está errada. Seja educado, diga algo como "você tem direito à sua opinião" ou "que interessante", sem mencionar que discorda totalmente. Então, mude de assunto ou peça licença. Não há absolutamente nenhum ponto em se envolver em um debate com uma pessoa burra, mesmo que você ache que isso o fará se sentir temporariamente aliviado. 4. Mantenha suas emoções sob controle. Pessoas estúpidas são profissionais em deixar outras pessoas chateadas ou enfurecidas. Mas de agora em diante, você não vai deixar que pessoas estúpidas cheguem até você assim. Simplesmente não há sentido. Se você quer ser a pessoa dominante na conversa, precisa manter a calma, estar no controle de suas emoções é inteligente. Você não quer acabar parecendo estúpido só porque não conseguiu controlar seus sentimentos. Seja paciente, pode demorar um pouco mais para uma pessoa burra entender. Não fique com raiva e frustrado imediatamente, dê uma chance à pessoa. Se você sentir que está ficando chateado com algo que a pessoa está dizendo, apenas cante que essa pessoa é estúpida. Essa pessoa é estúpida. Essa pessoa é estúpida na sua cabeça, tanto quanto necessário, até que você perceba que não há sentido em se importar tanto com o que essa pessoa está dizendo. Se você estiver ficando com raiva, conte regressivamente a partir de 50. Conte suas respirações ou peça licença para dar uma caminhada. Faça o que puder para se acalmar antes de ter que encarar a pessoa novamente, se você tiver que encarar a pessoa. Não dê a uma pessoa burra a satisfação de saber que ela pode ter tanto poder sobre você. Se ela perceber que exerce um efeito tão forte sobre você, ele se sentirá uma pessoa mais inteligente. 5. Peça-lhes que esclareçam suas opiniões com fatos. Se você está realmente frustrado com uma pessoa burra, pode fazê-la parar de falar pedindo-lhe que apoie sua opinião. É provável que essa pessoa tenha muitas ideias idiotas das quais não consegue respaldar. Pedir que ela faça isso geralmente o impedirá de seguir em frente e impedirá que a conversa se intensifique. Aqui estão algumas coisas educadas a dizer para fazer a pessoa parar de falar. Oh, é mesmo? Onde você leu isso? Você está baseando suas ideias no artigo do New York Times da semana passada? Porque na verdade parecia dizer o contrário. Que interessante, você sabe que porcentagem de pessoas é realmente assim? É fascinante que você tenha opiniões tão fortes sobre a Califórnia. Quanto tempo você passou lá? Você deve ter vivido lá por um tempo para formar uma perspectiva tão atraente sobre isso. 6. Ignore-os se não houver opção melhor. Embora ignorar as pessoas seja muito rude e imaturo, há alguns casos em que essa é a melhor opção. Se você estiver em um grupo, por exemplo, e não quiser sair da interação social apenas por causa de uma pessoa burra, pode simplesmente agir como se a pessoa não estivesse lá ou não responder a nenhum de seus comentários. As chances são, se suas opiniões são realmente tão estúpidas, que outra pessoa se apresente para rebatê-lo, ou melhor ainda, que outras pessoas o ignorem também. Se a pessoa se dirigir a você com um comentário idiota, apenas sorria e haja como se ela tivesse dito algo agradável, em vez de se envolver com ela. Embora ignorar uma pessoa idiota não seja
Exatamente tomar o caminho certo é uma ótima maneira de impedir que uma pessoa idiota fale com você. Afaste-se sempre que puder. Ficar longe é uma opção fantástica sempre que possível. Claro, você não pode simplesmente se afastar de um chefe burro, a menos que queira colocar seu emprego em risco. Você certamente pode se afastar de uma pessoa burra que está gritando com você no supermercado, ou sair de uma situação em que um burro, pessoa, está apenas tentando irritá-lo. Afastar-se também é uma ótima maneira de se acalmar se você estiver começando a sentir que está ficando com raiva. Apenas diga com licença, eu tenho que ir, se a pessoa burra for mais razoável, ou vá embora sem dizer nada se não houver razão para se explicar. Parte 3 de 3, evitando que eles cheguem até você. 1. Não leve para o lado pessoal. Pode ser quase impossível não levar algo realmente estúpido para o lado pessoal, especialmente se tiver a intenção de machucar você. No entanto, se você realmente quer lidar com pessoas idiotas da melhor maneira possível, então não pode deixar que elas o afetem e terá que aprender a deixar tudo o que elas disserem rolar em você. Se você levar isso para o lado pessoal e se sentir magoado, estará dando a elas um poder que elas não precisam ter. Lembre-se de que essas pessoas são burras e que as opiniões delas não devem importar para você. Sua autoestima não pode ser ditada pelas opiniões de uma pessoa cuja inteligência você nem respeita. Apenas lembre-se disso da próxima vez que deixar uma pessoa burra fazer você se sentir pequeno. 2. Reconheça seus pontos fortes, se houver. Tentar ser positivo e dar à pessoa burra o benefício da dúvida é outra ótima tática para não deixar uma pessoa burra chegar até você, claro. Talvez seu chefe não seja tão bom em comunicação, mas pense em quanto bem ele fez para a sua empresa em geral. Talvez seu primo em segundo grau seja um idiota quando se trata de não revelar suas informações pessoais em público, mas ela é incrível quando se trata de fazer você se sentir melhor depois de um dia ruim. Lembre-se de que a maioria das pessoas burras não são totalmente más e também possuem algumas qualidades positivas. Isso é uma coisa ótima para se lembrar se você deseja manter a sanidade perto de pessoas idiotas, especialmente se estiver lidando com uma pessoa que terá que ver muito, como um colega de classe ou um colega de trabalho. 3. Não reclame deles para outras pessoas. Claro, seu colega de trabalho ou amigo pode ter dito algo tão incrivelmente estúpido que você sente vontade de contar tudo sobre isso às 10 pessoas mais próximas em seu círculo de amizades. Você pode até enviar um e-mail em massa ou uma mensagem de texto sobre isso, detalhando quão estúpida essa pessoa é. Mas de que adianta isso? Claro, as pessoas vão concordar com você e concordar que a pessoa é estúpida, mas no final, isso só vai fazer você se sentir mais irritado, com raiva, frustrado e aborrecido. E o pior de tudo, isso dará à pessoa estúpida ainda mais poder. Se você realmente souber que a pessoa é estúpida e irritante, você não perderia tanto tempo se preocupando com o que ela disse, não é? Se a pessoa realmente o aborreceu, você pode discutir o assunto com um amigo próximo, mas não deixe que isso se torne uma obsessão ou estrague o seu dia. 4. Seja respeitoso sempre que possível. Isso pode parecer impossível em face da estupidez absoluta, mas é exatamente por isso que você deve ser o mais respeitoso possível com uma pessoa que é totalmente estúpida. Trate a pessoa como a rainha da Inglaterra ou CEO de sua empresa, se necessário. Tratar a pessoa como um ser humano que o merece permitirá que você tome o caminho certo e a incentivará a agir de maneira mais digna no futuro. Resista ao seu primeiro impulso. Claro, você pode ter pensado na resposta perfeita ou no comentário rápido, mas lembre-se de que isso não o levará a lugar algum antes de dizê-lo. 5. Seja grato por todas as pessoas inteligentes em sua vida, incluindo você.
Lidar com pessoas estúpidas regularmente fará com que você se sinta ainda mais grato por todas as pessoas calmas, racionais e inteligentes que você conhece. Se você fica constantemente chateado com pessoas burras, então é provável que você tenha um grupo muito inteligente de amigos e familiares e que você tenha padrões elevados no que diz respeito à inteligência dos outros. Em vez de ficar frustrado com a pessoa burra à sua frente, lembre-se de que você tem sorte de ter uma pessoa importante, inteligente, melhor amiga, mãe ou círculo de amigos ou colegas. Isso o tornará mais grato pelas pessoas positivas em sua vida, uma vez que, em vez de permitir que essas pessoas idiotas tirem o melhor de você. Pontos. Fique sempre calmo. Não se envolva nas conversas. Raramente falar mostra quem realmente é a pessoa estúpida. Isole-se da pessoa se necessário. Não os critique e, se o fizer, faça-o educadamente e seja paciente. Se a pessoa for alguém importante para nós, é melhor ajudá-la a entender o que é irritante em seu comportamento do que ir embora. Precisamos ter consideração com todos, já que todos nós fazemos coisas irritantes ocasionalmente. Nunca diga a uma pessoa burra que ela piorou as coisas ao fazer algo. Dizer isso só deixará a pessoa com raiva, aborrecida e piorará a situação. Dar à pessoa uma chance de melhorar ajudará a torná-la mais inteligente. Não seja mau. Eles podem não ser capazes de evitar ou podem não perceber o que estão fazendo de errado ou não fazendo certo. E se eu for uma pessoa burra? Provavelmente você não é. Ninguém burro se considera burro. Apenas tente adquirir conhecimento todos os dias e da maneira que puder. Isso realmente aumentará a sua autoconfiança. Minha mãe é uma senhora tão legal e uma boa conselheira quando se trata de dar conselhos. Mas quando se trata de aceitar fatos científicos reais sobre algo, ela resiste às suas crenças antigas e falsas. O que devo fazer? Se sua mãe não pode aceitar uma prova científica sólida, certifique-se de fornecer a ela as fontes que você citou em seu argumento. Você simplesmente desistiu. Se surgir novamente, apenas tente ficar quieto e aceitar que você está certo. E se a pessoa burra for meu marido? Ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa sempre pode ajudar. Talvez ele seja muito bom em algumas coisas e não tão bom em outras, mas todo mundo tem talentos. E ele foi inteligente o suficiente para te pegar, certo? E se a pessoa burra em questão for meu pai / responsável? Use paciência e diga-lhes as coisas francamente. Eles acabarão por respeitar o seu nível de conhecimento. Lembre-se de que nenhum de nós sabe tudo e você nunca está velho demais para aprender algo novo. Respeite o que seus pais sabem. Talvez haja algo que eles possam lhe ensinar. O que devo fazer se as pessoas parecem pensar que sou um idiota pela maneira como me tratam? Fale menos. Na maioria das vezes, aqueles que opinam muito ou interrompem com seus pensamentos parecem menos sábios. Se você controlar suas palavras, poderá usar o tempo de silêncio para pensar mais. E se o homem que amo pensar que sou estúpida ou agir como estúpida? Se ele achar que você é estúpido, seu relacionamento não irá progredir, porque ele não o respeita. Como faço para lidar com uma pessoa com deficiência mental que está me incomodando? Pessoas com deficiência mental estão passando por muito mais problemas internos do que parecem. Suas vidas podem ser muito difíceis e eles lutam constantemente para serem felizes todos os dias. Tente entender isso e seja grato porque sua vida normalmente não é assim. Simplesmente ignore-os de maneira pacífica ou faça algo gentil por eles. Eles precisam de gentileza.
pois a maioria das pessoas não entende seu sofrimento interno. O que devo fazer com um irmão mais velho que tenha vantagem? Sempre diga a si mesmo que eles são o problema, não você. Continue a amar e respeitar a si mesmo. Se eles são competitivos e têm o maior e melhor, novamente, afirme suas próprias realizações/talentos. O truque para o contentamento é não se preocupar com o que a outra pessoa tem. Como posso falar com uma pessoa que é muito crítica e arrogante e odeia tudo que amo? Não tente mudar os pontos de vista de outra pessoa. Provavelmente ele permanecerá teimoso e só se tornará mais crítico em relação a você. Ignore a pessoa e evite qualquer conversa que possa irritá-lo. Ou você pode ser legal com ela e esperar por melhorias. Frequentemente estou perto de pessoas idiotas que me consideram rude. O que posso fazer para mudar a percepção que elas têm de mim? Se você se considera mais inteligente do que todos ao seu redor e parece que sim, é por isso que as pessoas pensam que você é rude. Seja legal e respeitoso com todos, mesmo se você achar que eles são burros, e ninguém vai acusá-lo de ser rude. Mesmo que você seja mais inteligente do que muitas outras pessoas, isso não o torna uma pessoa melhor ou mais valiosa.